Olá pessoal, boa tarde. Aqui é Fábio Pirajá do Projeto Memória Capixaba. Hoje com mais um relato. Hoje falando sobre um relato sobre o padre José de Anchieta, publicado em Vitória, dia 9 de junho do ano de 1900, por Vladimiro da Silveira, falando que há 303 anos, no dia 9 de junho de 1597, a Igreja de Santiago, Colégio dos Jesuítas, onde hoje está o Palácio Anchieta, abriu suas portas para receber a fúnebre procissão, os restos mortais do grande apóstolo da terra Espírito Santense, Padre Anchieta. Clero, nobreza, ordens religiosas, confrarias com sua cera, povo, acompanhados do prelado Bartolomeu Simões Pereira, do Rio de Janeiro, que por acaso nessa ocasião estava aqui em Vitória, sob o peso do grande abalo de lágrimas de corações agradecidos, cerimônias religiosas surpreendentes e dobres plangentes de sinos anunciavam o tristíssimo espetáculo que a Igreja de Santiago ia testemunhar, onde a multidão, genuflexa e em pranto, vinha guardar os restos mortais do grande apóstolo. Dos 47 anos que vestiu a roupeira de jesuíta, José de Anchieta consagrou 44 anos à civilização brasileira, porque ele não era brasileiro, né? E 32 anos o padre Anchieta viveu aqui, no Espírito Santo, né? Na terra Espírito Santense, como diz aqui o Vladimiro, no meio das selvas, catequizando as tribos bárbaras, olha só, tribos bárbaras, né? Obrigando-as à mansidão evangélica e semeando-lhes nos corações amor ao trabalho, por meio de sua convincente palavra e inigualáveis virtudes, que conquistaram-lhe a justa reputação de taumaturgo do Novo Mundo. Aí segue aqui o Vladimiro. Erigiu templos e fundou aldeias que hoje são florescentes cidades. Chegando à capitania, Anchieta chegou aqui em 1565, investido das altas funções de provincial do Colégio dos Jesuítas na Vila de Vitória. Ele veio para dar aula aqui, no Palácio Anchieta. E foi estabelecer-se na rampa de um morro do lado norte do rio Iritiba, lá no Benevente, em Anchieta, onde principiou a levantar um templo sob a invocação de Nossa Senhora da Assunção, anexando-lhe um soberbo edifício cujos restos ainda atualmente servem para testar o seu valor. É claro que a igreja não era daquele tamanho, né, gente? Foram várias obras, né, continuadas durante muito tempo. Ali, Anchieta fundou a aldeia do mesmo nome, né, Iritiba, nome que os índios davam ao rio, Benevente, que por alvará de 1º de janeiro de 1759 e comunicação do conde Dom Marcos de Noronha, vice-rei do Estado do Brasil, de 26 de março deste ano, 1759, ao ouvidor da capitania, foi elevada a vila de Iritiba para Benevente, com o nome de Benevente, o qual, por meio de uma lei da antiga Assembleia Provincial, foi substituído pelo Anchieta, pelo nome de Anchieta, né, em homenagem ao fundador. Empreendeu, então, em 1571, uma viagem pelo Rio Doce. Você vê que interessante isso, né? Depois a gente vai falar mais sobre essa viagem que o padre Anchieta fez pelo Rio Doce, Rio Cricaré. Ele subiu aí pelo estado, né, até a divisa com a Bahia, né? E é muito interessante. E ele inscreveu a seguinte profecia: o Rio Doce, ele será muito cobiçado, mas nunca possuído. Entre 1585 e 87, em um cume vizinho, a embocadura do rio Guarapari, olha que bacana isso aqui, ele ergueu a igreja de Nossa Senhora de Santana, né, que está lá até hoje, as ruínas estão lá até hoje, onde pela eloquência de sua palavra atraía selvagens, os quais instituiu uma aldeia que, por carta de 1º de janeiro de 1679, do donatário e governador da capitania Francisco Gil de Araújo, foi elevada à vila do mesmo nome. Guaraparim, né? Hoje a gente chama de Guarapari. Visitou em 1595 a nascente da povoação à margem do rio Cricaré, chegando no dia 21 de setembro daquele ano. E a igreja celebra martírios do apóstolo São Mateus, por cujo motivo deu-se-lhe esse nome. Então a gente segue aqui, regressando de sua excursão,
Ele voltou, né, dessa viagem ao norte do estado, até a Bahia, voltou para Iritiba, né, para Benevente, Anchieta, sua predileta residência, situada a 14 léguas da vila, alquebrado pelos anos e privado de todas as comunidades corporais, onde recebeu das mãos do Supremo Criador a morte entre os índios com tanta quietação e paz, como se estivessem em oração. Daí o seu cadáver foi transportado aos ombros por mais de 300 desses índios, acompanhados pelo padre João Fernandes, que fez a pé todas as 14 léguas. Do interessante trabalho Vida do Padre José de Anchieta, publicado em 1607 pelo provincial padre Pedro Rodrigues, trasladamos as seguintes linhas. Olha que interessante esse relato feito pelo padre Pedro Rodrigues em 1607, aliás, antes, né, porque ele escreveu o livro em 1607. Bom, chegado o corpo ao porto da Vila do Espírito Santo, lá em Vila Velha, acudiu logo o capitão Miguel de Azeredo, capitão de ordenanças e era adjunto de Dona Luísa Grinalda, que era donatária da capitania, naquela ocasião, né, no século XVII, século XVI, né? O administrador Bartolomeu Simões Pereira, com toda a cleresia, né, os padres e tudo, os religiosos de São Francisco, que ali tem casa, no convento da Penha, ali naquela região, o provedor e irmãos da Santa Casa de Misericórdia, né, que é a instituição mais antiga do Espírito Santo, é a Santa Casa, né, fundada ali no século XVI também. Com sua bandeira e tumba também ricamente ornada, as confrarias com sua cera e toda a gente da vila. Trouxeram-no da praia, o provedor e irmão da Misericórdia, na tumba até a porta da igreja, aonde os nossos padres o tomaram e levaram à sepultura. O discurso fúnebre foi pronunciado pelo prelado do Rio de Janeiro, Bartolomeu Simões Pereira, presbítero do hábito de São Pedro e bacharel formado, que nessa ocasião achava-se aqui na capitania. Miguel de Azeredo também estava lá, e ele retirou desgostoso com os habitantes da sua diocese para fazer essas exéquias, né? A Igreja Católica abre hoje, de par em par, as suas portas para entoar a tuba de seus hinos ao grande apóstolo da civilização brasileira, que nas páginas da nossa religião deixou escritos seus gloriosos feitos. O Brasil inteiro curva-se para prestar-lhe homenagens. A pátria espírito-santense ajoelha para beijar a lousa do sepulcro que encerrou os restos mortais de seu benfeitor. E eu, obreiro, humilde, da terra espírito-santense, procuro espaço perdido na imensidade, o Criador Supremo, para agradecer-lhe em nome desta terra que serviu-me de berço o astro que projetou sobre seu solo para espancar-lhes as trevas, semeando-lhe a civilização. Então esse é um relato bastante interessante, né? Do padre provincial Pedro Rodrigues, em 1607. Ele escreveu sobre o enterramento do padre José de Anchieta, aqui no Palácio Anchieta, atual Palácio Anchieta, no antigo Colégio dos Jesuítas. Então, gente, é isso. Esse é o Memória Capixaba e esse relato maravilhoso, né, que nós temos aqui sobre a morte do padre José de Anchieta e seu sepultamento aqui na Vitória. Valeu, gente. Muito obrigado. Memória Capixaba está aqui. Fábio Pirajá. Até a próxima.